Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. A gente segue falando sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro. Lideranças políticas saíram em defesa do ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou por meio das redes sociais que Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Na publicação, Tarcísio referiu-se a Jair Bolsonaro como a principal liderança política do Brasil. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, declarou que confia no espírito público e democrático de Bolsonaro. Na Câmara, deputados aliados de Jair Bolsonaro também reagiram à denúncia contra o ex-presidente. O texto, assinado pelo deputado Zucco, líder da oposição, fala em veemente repúdio à acusação. A nota do grupo sugere que Bolsonaro é vítima de perseguição política disfarçada de procedimento legal. Durante coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira, os parlamentares chamaram a denúncia contra o ex-presidente de peça de ficção. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o nosso presidente Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes alegados, mas jamais comprovados, representa mais um degrau nessa escalada criminosa contra a liberdade dos brasileiros. Trata-se de uma série de acusações desprovidas de evidências concretas que sustentem as graves acusações imputadas. Uma verdadeira peça de ficção, uma denúncia encomendada para gerar um resultado que todos já conhecem. Os parlamentares da oposição contestaram a imparcialidade do STF para julgar Jair Bolsonaro. As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal nos fazem questionar: teremos possibilidade de defesa para o presidente Bolsonaro? Ou ele já entra condenado a 20, 30, 40 anos de prisão? É sempre bom lembrar que Bolsonaro será julgado por aqueles que se vangloriaram de terem derrotado o bolsonarismo. O sistema se esforçou como nunca para tirar Lula da cadeia e colocá-lo de volta no poder. Bom, Ana, lembrando que essa coletiva ocorreu agora à tarde em Brasília, a gente selecionou aqui alguns trechos até para comentar, e o deputado Zucco questiona a questão aí da imparcialidade dos ministros que devem se debruçar aí sobre essa denúncia, e também fala sobre a defesa, a possibilidade de defesa aí desses 34 denunciados, Ana, que terão 15 dias para se manifestar sobre essa peça acusatória, até alguns advogados questionando se esse é um prazo razoável, já que o PGR teve 2 meses e pouco ali para poder apresentar essa peça de 270 páginas. Já a defesa dos 34 ali denunciados vão ter, os advogados terão 15 dias para apresentar a defesa. E todo o teatro dura o quê, né? 2 anos. É o teatro todo, 2 anos, a PGR, meses para escrever esse roteiro mequetrefe, e agora a defesa que se vira em 15 dias. O que eu achei interessante na fala, né, nessa coletiva, é o cartaz que os políticos ali estão segurando. O cartaz diz perseguição política. E eu repito, isso vai entrar no quebra-cabeça dessa peça das empresas do presidente Trump contra Alexandre de Moraes, e também na ajuda do relatório da OEA. Então, esse cartaz ali, escrito perseguição política, vai entrar nesse roteiro de o que está de fato acontecendo no Brasil. Porque houve um crime federal gravíssimo de fraude cometida no sistema de imigração dos Estados Unidos. Por que esse crime foi cometido? Por perseguição política? Porque, Paula, os americanos passaram pelo mesmo processo que o brasileiro está passando hoje. Perseguição política ao
o maior líder da direita no país. Aqui era Donald Trump, no Brasil é o presidente Bolsonaro. A mesma coisa, inclusive com uma tentativa de assassinato em comum, né? E agora um indiciamento, uma denúncia, anos e anos de prisão, pedido de anos de prisão. É a mesma cartilha que foi aplicada aqui. Então, nada do que está acontecendo hoje no Brasil, hoje que eu digo quarta-feira depois desse roteiro da PGR, nada vai ser estranho para Donald Trump, para os assessores do Donald Trump. Ontem eu falei com um dos assessores do Donald Trump, mandei a notícia para ele assim que nós ficamos sabendo, e ele me respondeu quase que imediatamente: unbelievable, inacreditável, é a mesma coisa, e vários pontos de exclamação. Ou seja, é um processo que ainda está muito vivo aqui na memória do americano, e ele vai entender que no Brasil é a mesma coisa, é o mesmo foco. Perseguição política. Esse cartaz levado hoje foi perfeito. Pois é, Ana, eu também queria comentar esse ponto, porque de fato é uma atuação, essa peça, a fragilidade dessa peça, e também o comportamento dos ministros do Supremo de querer julgar isso esse ano, por força esse ano, para tentar já evitar que o Bolsonaro consiga até mesmo articular para as eleições do ano que vem. Mas, assim, o desfecho já sabemos, ele vai ser preso, a peça é apenas... Assim, o mero detalhe, aquilo que está ou não escrito nesse documento para a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Isso, me pergunto, como que eles vão explicar para o mundo tudo isso? Como que a imprensa estrangeira vai ver isso? Qual a legitimidade que qualquer jornalista não brasileiro que cubra o Brasil vai dar para tudo isso, para esse documento, para a PGR, para a própria Polícia Federal, que já foi uma instituição muito honrada e agora está aceitando se submeter a esse tipo de atuação. De fato, é deprimente aquilo que está acontecendo, essa decadência moral da Polícia Federal. Mas, além de tudo, esse documento é tão cômico que eles falam que o golpe, o assassinato, aliás, do Alexandre de Moraes foi abortado porque os golpistas, que seriam a tropa de elite do Exército Brasileiro, Kid Pretos, perderam um táxi. Eu queria até mostrar, vou pedir para o Binha mostrar esse trecho das mensagens que foram trocadas entre os supostos golpistas, próximos do shopping lá de Brasília, né? Shopping Pátio Brasil, onde estaria Alexandre de Moraes, e um dos golpistas, né, fala para o outro: desisto, irmão, indicando que não conseguiu um táxi no shopping. Assim, se um golpe no Brasil seria abortado, o que salvou o Brasil de voltar para ser uma ditadura foi um táxi. Mas como que vocês acham que isso pode ser crível para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso? Então, de novo, o que eles esperam que vai acontecer quando tudo isso vai chegar ao fim? Ou seja, que Bolsonaro será condenado porque já está escrito na vontade do Supremo. O que o mundo vai olhar com desdém para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal, e consequências jurídicas ocorrerão, vindo principalmente dos Estados Unidos, mas não apenas dos Estados Unidos. Então, assim, eles estão dando pá de cal, mais uma vez, na reputação do Supremo e das instituições brasileiras, porque além de ser uma atuação claramente autoritária, né, e arbitrária, é francamente ridículo tudo isso que está escrito nesse documento.